Conto mistérios. Meu nome é Eduardo, tenho 28 anos e sou guia de trilhas em Monte Verde, Minas Gerais. Trabalho com ecoturismo há 6 anos. Conheço cada trilha daquela região, cada árvore, cada marco, cada curva. Mas em outubro de 2022, me perdi. Na trilha que faço toda semana. E não foi desorientação. Foi algo deliberado. Como se a floresta tivesse decidido que eu não ia sair. E quase não saí. Monte Verde é cidade pequena no sul de Minas. Frio, montanhosa, cheia de trilhas e cachoeiras. Turistas vêm o ano inteiro. Eu guio grupos, famílias, casais, grupos de amigos. Sempre tranquilo, sempre seguro. Outubro de 2022 foi baixa temporada. Poucas reservas. Numa terça-feira de manhã, um cara me contratou para a trilha solo. Daniel, 30 e poucos anos, de São Paulo, fotógrafo. Queria fazer registro de paisagens. Pediu a trilha mais longa e isolada. Sugeri a trilha do Pico do Selado. 8 quilômetros. Subida pesada, mas vista incrível no topo. Saímos às 7 da manhã. Céu limpo. Temperatura agradável. Condições perfeitas. A trilha começava numa estrada de terra. Depois, entrava na mata. Marcações claras. Fitas coloridas amarradas nas árvores a cada 50 metros. Impossível se perder. Subimos conversando. Daniel parava frequentemente para fotografar. Musgo nas pedras. Raios de sol atravessando as folhas. Esse tipo de coisa. Normal. Tranquilo. 2 horas depois, chegamos num ponto que chamamos de Mirante do Meio. Pequena clareira. Bancada de pedra. Vista parcial do vale. Lugar onde sempre fazemos pausa. Sentamos, bebi água. Daniel comeu barra de cereal. Quanto falta pro topo? Ele perguntou. Mais 1h30, talvez 2. Ele olhou para o celular. Sem sinal aqui? Não, só volta a pegar no topo. Ele acenou, levantou, pronto para continuar. Foi quando percebi. Algo estava diferente. As fitas de marcação. Antes eram azuis, agora eram vermelhas. Todas elas. Olhei ao redor. Reconhecia aquele lugar. Era o Mirante do Meio. Com certeza. Mas as fitas estavam erradas. Espera, falei. Deixa eu checar uma coisa. Fui até a trilha de saída. Olhei as marcações. Vermelhas. Mas essa trilha usava fitas azuis. Sempre azul. Era o código. Cada trilha tem cor específica para não confundir. Tem algo errado, disse a Daniel. Como assim? As marcações estão com a cor errada. Ele riu. Talvez você esteja cansado. Ou trocaram a cor. Não trocam. É padrão. Peguei o GPS do celular. Modo offline. Tinha o mapa da trilha baixado. Checamos a posição. Estávamos no lugar certo. Mirante do Meio. Coordenadas corretas. Então, qual o problema? Daniel perguntou. Não sabia explicar. Mas algo estava errado. Sentia. Decidimos continuar. Seguindo as fitas vermelhas. Talvez realmente tivessem mudado e eu não soubesse. Andamos por 40 minutos. A trilha parecia certa. Mas pequenos detalhes estavam fora do lugar. Uma pedra grande que eu lembrava do lado esquerdo estava do direito. Uma árvore caída que deveria estar logo depois de uma curva não estava mais lá. Eduardo, você tem certeza que é por aqui? Daniel perguntou, percebendo minha hesitação. Checamos o GPS de novo. Segundo ele, ainda estávamos na trilha. Mas alguma coisa não batia. A sensação era que estávamos no lugar certo e no lugar errado ao mesmo tempo. Mais 20 minutos. Deveríamos estar vendo o ponto chamado Pedra do Urubu. Rocha enorme em formato característico. Marco inconfundível. Mas não estava lá. Chegamos numa área que deveria ser a Pedra do Urubu. Mas era apenas mata fechada. Sem rocha. Sem nada. Isso não está certo, falei, já sentindo a ansiedade crescer. A gente se perdeu. Como? O GPS diz que estamos na trilha. GPS está errado, ou, não sei, mas não estamos onde deveríamos. Decidimos voltar. Retornar ao Mirante do Meio e descer pela mesma trilha que subimos. Seguro. Conhecido. Viramos e começamos a descer. 15 minutos depois, estávamos num lugar que não reconhecia. Uma formação de pedras que nunca tinha visto. E as fitas agora eram amarelas. Não vermelhas. Não azuis. Amarelas. O que diabos está acontecendo? Daniel disse, a voz ficando tensa. Parei.
Respirei fundo. Tentei raciocinar. Estamos andando em círculo, ou... não sei. Mas algo está muito errado. Checamos o GPS novamente. Mas agora ele mostrava que estávamos fora da trilha. 200 metros para oeste. Mas não tínhamos saído da trilha. Não tinha como. Vamos seguir uma direção fixa, sugeri. Leste, descendo sempre. Eventualmente chegamos na estrada ou numa propriedade. Concordamos. Eu na frente com a bússola. Daniel atrás. Começamos a descer. Fora da trilha agora. Através da mata fechada. Difícil, lento. Mas ao menos tínhamos direção. Andamos por 1 hora. Descendo. Sempre descendo. Mas a mata não mudava. Não ficava menos densa. Não apareciam sinais de civilização. Apenas mais árvores. Mais mata. Infinita. E começou a escurecer. Eram só 2 da tarde, mas o céu ficou cinza. Rápido demais. Como se nuvens pesadas tivessem surgido do nada. A luz diminuiu. A temperatura caiu. Vai chover, Daniel disse. Mas não choveu. Apenas ficou escuro. E mais frio. E a mata ficou silenciosa. Nenhum pássaro. Nenhum inseto. Nenhum som além dos nossos passos nas folhas secas. Eduardo, eu não gosto disso, Daniel falou, a voz tremendo agora. A gente está perdido de verdade, não está? Vamos ficar calmos, falei, tentando acreditar nas minhas próprias palavras. A gente vai sair. Só precisa continuar. Mas eu estava apavorado, porque aquilo não fazia sentido. Não dá para se perder assim. Não numa área que você conhece. Não com GPS. Não em plena luz do dia. Foi quando vimos, a primeira vez, um vulto entre as árvores, uns 50 metros à frente, parado, forma humana. Mas algo estava errado na proporção. Alto demais, magro demais. Tem alguém ali, Daniel disse. Gritei. Ei, a gente está perdido. Pode ajudar? O vulto não respondeu. Apenas ficou ali, parado. Depois se moveu, para da esquerda, lentamente, desaparecendo atrás de uma árvore. Fomos até lá, mas quando chegamos, não havia ninguém. Apenas árvores e uma fita, azul, amarrada numa árvore. É a marcação, Daniel disse aliviado. Achamos a trilha de novo, mas eu não senti alívio, porque aquela fita não deveria estar ali. Estávamos quilômetros fora da trilha. Como tinha uma marcação aqui? Vamos seguir, falei, sem opção melhor. Seguimos as fitas azuis. Apareciam regularmente, a cada 30, 40 metros, levando a gente para algum lugar. A mata começou a mudar, ficando mais fechada, mais escura. As árvores mais próximas, como se estivessem se fechando. Isso não parece certo, Daniel disse. Concordei, mas seguir as fitas era melhor que andar sem direção. Continuamos. 10 minutos depois, chegamos numa clareira. Pequena, circular, perfeitamente circular, não natural. E no centro havia uma estrutura, pedras empilhadas, formando algo. Altar? Marco? Não sei. E ao redor da clareira, presas nas árvores, havia objetos. Mochilas velhas, pedaços de roupa, uma bota, uma câmera quebrada, como se fossem oferendas ou troféus. A gente precisa sair daqui, Daniel sussurrou. Agora! Antes que pudesse responder, ouvimos. Atrás, passos. Vários, vindo de direções diferentes, cercando a clareira. Viramos e vimos. Não um vulto. Vários. 5, 6, talvez mais. Formas humanoides, paradas entre as árvores, nos observando, mas não se movendo. Apenas ali. Presença. Ameaça silenciosa. Corre! Gritei. Corremos. Escolhi uma direção onde não havia vultos. Atravessamos a mata, galhos batendo, raízes tentando derrubar. Mas continuamos. Daniel atrás, ofegante, apavorado. Os passos atrás, seguindo. Não rápidos, constantes, como se não precisassem correr. Como se soubessem que não tínhamos para onde ir. Corri por tempo indeterminado. 5 minutos, 10. Até que tropecei. Caí. Daniel caiu sobre mim. Ficamos no chão, esperando, certos que seriam alcançados. Mas os passos pararam. Silêncio. Absoluto. Olhei ao redor. A mata tinha mudado de novo. Mais clara, mais aberta. E à frente, uns 100 metros, via algo.
Luz, abertura, a estrada. Levantamos, cambaleando, corremos até lá. E saímos, da mata, para a estrada de terra. Luz do sol, tarde normal, como se nada tivesse acontecido. Olhamos para trás, a borda da mata, normal, silenciosa, nenhum vulto, nenhum movimento. Caminhamos pela estrada por meia hora até encontrar um carro. Casal de turistas. Deram carona até a cidade. Durante o caminho, checamos o tempo. Eram 5 da tarde. Tínhamos entrado na mata às 7 da manhã. 10 horas. 10 horas perdidos numa trilha de 8 quilômetros que eu conhecia de cor. Voltei no dia seguinte, com outros guias. Durante o dia, tentamos encontrar a clareira, as fitas vermelhas, as amarelas, os vultos. Nada. Apenas a trilha normal. Fitas azuis onde sempre estiveram. Nenhuma clareira circular. Nenhum altar de pedras. Como se nunca tivesse existido. Daniel deletou todas as fotos que tinha tirado na parte perdida. Disse que quando tentou abrir no computador, todas estavam corrompidas. Apenas ruído. Ou vultos desfocados que ele jurava não ter fotografado. Ele nunca mais voltou. Nem eu voltei sozinho para aquela trilha. Só guio com grupo. Nunca de manhã cedo. Nunca quando está nublado. Conto mistérios. Tem lugares nas florestas brasileiras onde as regras mudam. Onde GPS não funciona direito. Onde trilhas conhecidas se tornam labirintos. Onde algo decide quem sai e quem fica. Não sei o que eram aqueles vultos. Não sei o que era aquela clareira. Não sei por que fomos deixados ir. Mas sei que não estávamos sozinhos. E que algo estava brincando com a gente. Testando. Decidindo. Falei com moradores antigos depois. Um deles me contou que aquela área tem histórias. Nos anos 1980, 3 excursionistas sumiram. Acharam 2, delirando. Falando de floresta que mudava, de figuras que seguiam, de não conseguir sair. O terceiro nunca foi encontrado. Em 1995, mais 2. Acharam um, com hipotermia, desidratado, dizendo que tinha ficado 5 dias perdido. Mas tinha saído apenas 6 horas depois. O relógio dele confirmava. 6 horas. Mas ele jurava que foram dias. Tem algo naquela mata. Algo antigo. Que não gosta de intruso. Que confunde. Que pega. E às vezes não devolve. Se você fizer trilha em Monte Verde. Se um guia te oferecer a trilha do Pico do Selado. Recuse. Não importa quão experiente ele seja. Não importa quão boas sejam as condições. Porque você pode entrar numa manhã de sol e sair numa tarde que não deveria existir, se existir algum você para sair. Conto mistérios. Me chamo Helena, tenho 32 anos e sou engenheira florestal. Trabalho com manejo sustentável em reservas no Paraná. Passo semanas acampada em áreas remotas fazendo levantamento. Sempre sozinha, sempre preparada. Mas em março de 2023, algo aconteceu que quebrou minha confiança. Entrei na Floresta Nacional de Irati para 5 dias de trabalho. Saí 48 horas depois, mas para mim foram 5 dias. 5 dias de terror que meu cérebro diz que aconteceram, mas o tempo diz que não. A Floresta Nacional de Irati é área de preservação. Araucárias, Mata Atlântica. Linda, silenciosa, perfeita para levantamento florestal. Eu ia fazer mapeamento de espécies nativas numa área específica de 3 km². Trabalho que eu já tinha feito dezenas de vezes. Cheguei numa segunda-feira. Março. Outono. Clima ameno. Montei acampamento numa clareira autorizada. Barraca. Equipamentos. Comida para 7 dias. Sempre levo a mais por precaução. Primeiro dia foi normal. Caminhei pela área, marcando pontos no GPS, identificando árvores, coletando amostras, trabalho técnico, rotineiro. Voltei pro acampamento às 5 da tarde. Fiz comida, comi. Anotações no caderno. Dormi por volta das 9. Acordei no segundo dia, terça-feira. Mas algo estava diferente. O relógio marcava 7 da manhã, mas estava mais escuro que deveria. Nublado, pesado. Aquela luminosidade estranha de tempestade chegando. Saí da barraca. O acampamento estava como eu tinha deixado. Mas tinha névoa. Densa. Cobrindo tudo. Névoa não é comum naquela área. Não naquela época do ano.
mas acontece. Decidi trabalhar mesmo assim. Peguei equipamento, mochila, comida, água e fui. A névoa não se dissipava. Ficava ali, constante, reduzindo visibilidade para uns 20 metros. Trabalhei até meio-dia. Ou achei que era meio-dia. Checava o relógio e ele marcava 12h15. Mas o céu estava com a mesma luminosidade cinza de manhã. Sem mudança. Como se o sol não tivesse se movido. Parei para comer. Sentei numa pedra. Tirei o sanduíche da mochila. Foi quando percebi. Silêncio. Total. Nenhum pássaro. Nenhum som de vento nas árvores. Nenhum inseto. Apenas minha respiração e o som do papel do sanduíche. Florestas nunca são silenciosas. Sempre tem vida. Sempre tem barulho. Mas ali não tinha. Era vazio sonoro. Antinatural. Decidi voltar ao acampamento. Cedo. Mas me senti estranha. Tonta. Usava GPS para não me perder. Mas conforme caminhava, os pontos de referência estavam errados. Uma pedra grande que eu tinha marcado não estava mais lá. Uma árvore caída que eu tinha passado pela manhã tinha desaparecido. Checava o GPS. Dizia que eu estava no caminho certo, mas não parecia certo. Continuei. Mais devagar, mais atenta. Levei 1h30. Deveria ter levado 40 minutos. Quando cheguei, o acampamento estava diferente. Minha barraca estava no lugar, mas a fogueira que eu tinha apagado pela manhã estava acesa. Carvões vermelhos, fumegando. Parei a 5 metros. "Tem alguém aí?" Gritei. Nada. Silêncio. Aproximei devagar. Olhei ao redor. Não havia pegadas além das minhas. Não havia sinais de alguém ter estado ali. Mas a fogueira estava acesa. Talvez eu não tivesse apagado direito. Talvez brasas tivessem reacendido com o vento. Tentei racionalizar, mas não tinha vento. E eu tinha jogado água. Tinha certeza. Apaguei de novo, com muita água, checando que não havia nenhuma brasa. Entrei na barraca, fechei o zíper e esperei. Sem saber do que, apenas esperando. Dormi mal, acordando a cada hora, ouvindo sons que não estavam lá, ou que eu achava que não estavam. Passos, respiração, zíper sendo aberto. Mas quando olhava, nada. Apenas escuridão e névoa através da tela da barraca. Quando finalmente amanheceu, ou quando o relógio disse que amanheceu, era quarta-feira, dia 3. Saí da barraca e congelei. A fogueira estava acesa de novo. E ao redor dela, em círculo perfeito, havia pegadas. Não humanas, não de animal conhecido. Eram como mãos. 5 dedos, mas grandes, 30 centímetros, pressionadas na terra. Dezenas delas, formando círculo ao redor da fogueira. Meu sangue gelou. Aquilo não estava lá ontem à noite. Tinha certeza. Eu tinha verificado antes de entrar na barraca. Peguei a câmera, fotografei. Depois peguei o rádio. Tentei chamar a base, apenas estática. O rádio deveria funcionar. Estava carregado, mas não funcionava. Celular, sem sinal, normal, mas o rádio deveria funcionar. Sempre funcionava. Decidi ir embora. Esquecer o trabalho. Voltar. Algo estava muito errado. Comecei a desmontar o acampamento, mas conforme trabalhava, percebia coisas. Minha comida. Eu tinha levado para 7 dias. Deveria ter usado 2 dias, mas mais da metade tinha sumido. Como se eu tivesse comido 5 dias de comida. As roupas na mochila. Sujas. Todas. Como se eu tivesse usado dias. Mas eu lembrava. Tinha usado apenas 2 mudas. O resto deveria estar limpo. E meu caderno de anotações. Abri. Tinha anotações de 5 dias. 5 dias de trabalho. Descrições diárias. Coordenadas. Observações. Tudo na minha letra. Mas eu não lembrava de ter escrito aquilo. Lembrava apenas de 2 dias. Minha mão começou a tremer. Checava o relógio. Quarta-feira. 3 dias desde que cheguei. Mas as evidências diziam que eu tinha estado ali por 5. Que tinha trabalhado, comido, dormido. Por 5 dias. E eu não lembrava. Terminei de embalar. Rápido. Desesperada. Joguei a mochila nas costas. Peguei o GPS. E comecei a caminhar. Na direção da trilha de saída. 4 quilômetros. Direto. Simples. Mas conforme caminhava, a névoa ficava mais densa. Visibilidade caindo para 10 metros. 5 metros.
Eu seguia o GPS, a seta apontando direção. Mas a floresta não parecia certa. Árvores que não reconhecia. Formações de pedra que não tinha visto antes. E comecei a ouvir. Passos. Atrás de mim. Não exatamente atrás. Ao lado. Paralelos. Como se alguém caminhasse na mesma velocidade, mantendo distância, escondido na névoa. Parei. Os passos pararam. Continuei. Os passos continuaram. Quem está aí? Gritei. Nada. Apenas eco da minha própria voz. Distorcido. Vindo de direções erradas. Acelerei. Quase correndo agora. O GPS dizia que faltavam 2 quilômetros, mas parecia não diminuir. Andava e o GPS continuava dizendo 2 quilômetros. Os passos ficaram mais próximos, mais rápidos, múltiplos agora. Como se várias coisas caminhassem, cercando. E respiração, pesada, molhada, vinda de lugares muito próximos. Larguei a mochila, muito peso. Apenas corri, apenas fugi, através da névoa, tropeçando, levantando, continuando. Vi formas, vultos, altos, magros, movendo na névoa, nunca diretos, sempre periféricos. Quando olhava não estavam lá, mas sentia. Presença, muitas. Tropecei em algo, caí, rolei, bati em árvore, dor no ombro. Levantei e vi um dos vultos, parado, a 3 metros, finalmente visível, não completamente, mas o suficiente. Era alto, 3 metros talvez, humanoide, mas errado, proporções esticadas, braços longos demais, pernas finas demais, sem rosto definido, apenas sombra, mas com olhos, 2 pontos de luz, amarelos, fixos em mim. Não consegui gritar, apenas congelei, presa, travada. Ele inclinou a cabeça, curioso, e então outros apareceram, ao redor. 5, 6, todos iguais, todos observando. Um deles estendeu o braço, longo, antinatural, em direção a mim. A mão, se era mão, tinha dedos demais, e se movia, errado, como se não seguisse articulações normais. Fechei os olhos, esperando, certa que era o fim. Senti toque, frio, na testa, leve, quase gentil. E então voz, não voz, pensamento, dentro da minha cabeça, sem som, mas com significado. Vai, não volta. Abri os olhos, os vultos tinham sumido, a névoa tinha levantado, e à frente, uns 10 metros, via a trilha, a saída. Corri. Alcancei a trilha, segui até o estacionamento. Meu carro estava lá. Entrei, liguei, saí em disparada. Quando cheguei na cidade, fui direto ao posto da polícia florestal. Contei tudo. Mostraram o registro. Eu tinha dado entrada na segunda. Hoje era quarta. 48 horas. 2 dias. Mas mostrei meu caderno. 5 dias de anotações. Mostraram as fotos da câmera. Tinham fotos de lugares que eu não lembrava. De dias inteiros que tinham desaparecido da minha memória. E as fotos das pegadas. Aquelas em círculo. Eles olharam. Ficaram em silêncio. Então um policial mais velho disse: "Já vi isso antes. 3 anos atrás. Um pesquisador, mesma área. Entrou segunda, saiu quarta. Jurava que tinha ficado 1 semana. Tinha caderno de anotações, fotos, tudo. Mas só tinha se passado 2 dias. O que aconteceu com ele? Nunca mais voltou. Mudou de profissão. Últimas vezes que falei, disse que não conseguia dormir, que ainda sonhava com aquele lugar, com figuras altas que o observavam. Conto mistérios. Tempo não funciona igual em todos os lugares. Tem áreas onde ele se distorce, onde você pode viver dias que não acontecem, onde memórias são roubadas, onde algo decide quanto da sua experiência você leva de volta. Nunca mais voltei à Floresta Nacional de Irati. Pedi transferência. Trabalho só em áreas urbanas agora. Não aguento mais mata fechada. Não aguento silêncio. E toda noite, sonho. Com vultos altos. Com mãos que têm dedos demais. Com voz que não é voz dizendo não volta. 3 dias da minha vida estão perdidos. Vivi, trabalhei, comi, dormi. Por 3 dias. Mas não lembro. Foram apagados. Como se nunca tivessem existido. E não sei o que fiz, o que me fizeram. Só sei que fui avisada. Não volta. E não vou. Nunca. Porque da próxima vez, talvez não me deixem voltar.
Talvez da próxima vez sejam 5 dias que viram para sempre. Conto mistérios. Meu nome é André, tenho 41 anos e trabalho como bombeiro de resgate em Santa Catarina. Faço parte da equipe especializada em buscas em área de mata. Já resgatei dezenas de pessoas perdidas. Sempre mantive a calma. Sempre segui protocolo. Mas em julho de 2021, durante uma busca na Serra do Tabuleiro, encontrei algo que não era o que parecia. Uma criança. Ou algo imitando criança. E quase não voltei para contar. A Serra do Tabuleiro é parque estadual. Enorme. Mais de 80 mil hectares. Mata Atlântica. Montanhas. Difícil. Perigoso para leigos. E pessoas se perdem. Todo ano. Algumas a gente acha. Outras não. Em julho, pleno inverno, recebemos chamado. Menino de 6 anos desaparecido. Família estava acampando numa área permitida. A criança saiu para brincar. Não voltou. 3 horas procurando. Sem resultado. Chamaram a gente. Montamos equipe. 6 bombeiros. 2 cães farejadores. Helicóptero para sobrevoo. Operação completa. Chegamos ao local às 2 da tarde. Família desesperada. Mãe chorando. Pai em choque. Ele estava aqui, brincando. Eu olhei por um segundo. Quando virei, tinha sumido. Padrão. Criança se distrai. Entra na mata. Se perde. Tínhamos poucas horas de luz. Inverno escurece cedo. E fazia frio. 8 graus. Criança de 6 anos não sobrevive uma noite naquele frio sem abrigo. Dividimos áreas. Eu fui com Marcelo e um dos cães. Entramos na mata pela direção que a família indicou. O cão pegou rastro. Fraco, mas pegou. Seguimos. A mata era densa, fria, úmida. Barulho dos nossos passos nas folhas molhadas. O cão puxando, focado. Tínhamos esperança. Rastro fresco. Menos de 4 horas. Criança não andaria muito longe. 40 minutos de busca. O cão parou. Começou a rosnar. Pelos eriçados, olhando para frente. Para uma área mais fechada, mais escura. O que foi, Thor? Marcelo falou acariciando o cachorro. Mas Thor não se acalmava. Rosnava. Recuava. Não queria ir adiante. Pode ser onça, sugeri. Ou jaguatirica. Ele está sentindo o predador. Sacamos as armas de serviço. Revólveres. Mais para afugentar que para matar. Avançamos. Devagar. Thor atrás. Relutante. Ainda rosnando. A vegetação abriu numa pequena clareira. E ali estava. Uma criança. De costas. Agachada. Mexendo em algo no chão. Ei! Gritei. Você está bem? A criança não se virou. Continuou agachada. Mexendo. Ouvíamos o barulho. Como se estivesse cavando. Ou comendo. Nos aproximamos. Somos bombeiros. Viemos te buscar. Sua mãe está preocupada. A criança parou de se mexer, mas não virou. Apenas ficou imóvel. Completamente imóvel. Até a respiração parecia ter parado. Filho, está tudo bem, Marcelo disse, a voz suave. Não precisa ter medo. Chegamos a uns 5 metros. Agora dava para ver melhor. A criança usava roupa, camiseta, calça, tênis, cabelos castanhos, tamanho compatível com 6 anos. Mas algo estava errado. A postura, rígida demais, e aquela imobilidade. Crianças se mexem, sempre. Mas aquela estava como estátua. Dei mais um passo. E Thor enlouqueceu, latindo, rosnando, tentando puxar a guia para trás, forçando para fugir. Thor, quieto! Ordenei, mas ele não obedecia. Nunca tinha visto aquele cachorro assim. Treinado, disciplinado, agora em pânico. A criança virou a cabeça. Só a cabeça. O corpo continuou de costas, mas a cabeça virou. 100, 120, 150 graus. Muito além do que pescoço humano permite. E sorriu. Não era sorriso de criança. Era largo demais. Dentes demais. E os olhos. Completamente pretos. Sem branco. Sem íris. Apenas preto. Vazio. Profundo. Vem brincar? A criança disse. Mas a voz estava errada. Múltiplas. Como se várias crianças falassem ao mesmo tempo. Em tons diferentes. Vem brincar com a gente? Marcelo deu um passo para trás. O que é isso? O corpo da criança começou a virar. Devagar. Seguindo a cabeça. Mas os movimentos eram errados. Articulados em lugares errados.
como se os ossos fossem líquido, flexíveis. Quando ficou de frente, vimos o que ela estava fazendo. Tinha algo no chão, um pássaro, morto, despedaçado. E ela, aquilo, tinha sangue na boca, nas mãos, fresco. Não é gostoso? A coisa disse, ainda sorrindo aquele sorriso impossível. Você quer? Eu divido. Sacamos as armas, apontando. O que você é? A coisa inclinou a cabeça, curiosa. Sou criança, como vocês foram, antes de esquecer. Deu um passo na nossa direção, mas o movimento estava completamente errado. Pernas dobrando em direções impossíveis. Pés tocando o chão em ângulos antinaturais, como se estivesse aprendendo a andar, ou fingindo. Fiquem, a coisa disse. A voz agora mais profunda, menos infantil. Fiquem e brinquem. Ninguém precisa sair. Aqui é bom. Aqui podemos ser o que quisermos. Thor quebrou a guia, fugiu, correndo de volta, latindo, desaparecendo na mata. Thor! Gritei, mas não fui atrás, porque a coisa estava vindo, mais rápida agora. 4, 5 passos. O sorriso aumentando, a boca abrindo mais do que deveria, mostrando dentes. Muitos dentes, pequenos, afiados, de carnívoro. Atirei. 2 disparos. Acertei o torso. Vi os impactos, mas não teve sangue. Não teve reação de dor. Apenas parou. Olhou para o próprio peito, para os buracos, e riu. Risada aguda, infantil, mas com camadas, ecos, como se 10 crianças rissem juntas. Isso não funciona aqui, a coisa disse. Aqui as regras são minhas. Marcelo puxou meu braço. Corre! Corremos, através da mata, galhos, raízes. Não importava, apenas distância, afastar daquela coisa. Ouvíamos atrás, não passos, algo arrastando, rápido, muito rápido. E a voz, cantando, música infantil, ciranda, mas distorcida, errada. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta. Volta e meia vamos dar. A voz ficando mais perto, mais alta, cercando, como se viesse de todas as direções. Saímos numa área rochosa. Pedras grandes, formação de granito, sem vegetação, mais aberta. Subimos numa rocha. 3 metros de altura, tentando ganhar vantagem. A coisa saiu da mata, mas agora não vinha sozinha. Tinha outras. 3, 4, 5, todas com forma de criança. Diferentes idades, diferentes roupas, mas mesmos olhos negros, mesmo sorriso largo demais, e todas cantando. A mesma música, em uníssono, perfeito, antinatural. Elas pararam ao redor da rocha, olhando para cima, para nós, e começaram a subir, mas não escalavam, andavam, nas paredes verticais, como se gravidade não existisse. Dedos e pés aderindo à rocha, desafiando física. O que a gente faz? Marcelo gritou, a voz quebrando. Peguei o rádio, tentei chamar. Base, base, emergência, setor, setor. Nem sabia onde estávamos. Tinha perdido orientação. Precisamos extração, agora! Estática. Depois, voz distante. Repita. Não. Entendi. Posição? As criaturas estavam a 1 metro. Mãos alcançando. Ainda sorrindo. Ainda cantando. Peguei o sinalizador de emergência. Pistola de flare. Última chance. Apontei para a mais próxima. Disparei. A bola de fogo acertou em cheio. Ela caiu, gritando. Mas não era grito de dor. Era raiva, frustração. E as outras recuaram. 1 metro. 2. Não com medo. Com respeito. Cuidado. Fogo! Gritei para Marcelo. Elas não gostam de fogo. Ele tinha isqueiro. Acendeu. Segurou alto. Chama pequena, mas visível. As criaturas pararam, observando, avaliando. A primeira, a que tinha levado o flare, estava se levantando. A roupa queimada, a pele embaixo. Não era pele, era algo escuro, escamoso, como casca de árvore. Como se a forma de criança fosse fantasia, disfarce. Vocês não são divertidos, a coisa disse. A voz agora completamente diferente. Grave, rouca, adulta. Pensamos que quisessem brincar, mas vocês têm medo. Medo estraga tudo. Elas começaram a recuar, descendo da rocha, voltando para a mata. Mas a primeira parou, virou e apontou para mim. Você matou a brincadeira. Então perde. E quem perde, fica.
Antes que pudesse responder, ouvi. Helicóptero. Distante, mas aproximando. E vozes, rádios, a equipe, vindo na nossa direção. As criaturas ouviram também e fugiram. Rápidas. Em segundos desapareceram na vegetação. Como se nunca tivessem estado ali. A equipe nos encontrou 15 minutos depois. Estávamos ainda na rocha, em choque. Mal conseguíamos falar. Contamos. Tudo. As crianças. Os olhos negros. Os movimentos impossíveis. Eles olharam para nós como se estivéssemos com hipotermia. Delirando. Mas Thor confirmou. Encontraram ele na borda da mata. Recusava entrar. Rosnava. Pelos eriçados. O treinador nunca tinha visto ele assim. Diziam que algo tinha traumatizado o animal. Permanentemente. E nunca encontramos o menino. Uma semana de busca. Helicópteros. Equipes. Cães. Nada. Família destruída. Caso arquivado como desaparecimento sem solução. Mas eu sei. Sei o que pegou. Sei que aquelas coisas não eram crianças. Eram imitações. Perfeitas na superfície. Monstruosas por dentro. Atraindo, caçando, levando. Pedi transferência. Não faço mais resgate em mata. Trabalho urbano agora. Incêndios. Acidentes. Qualquer coisa menos floresta. Conto mistérios. Nem tudo que parece humano é humano. Tem coisas nas florestas que imitam, que aprendem formas, que usam o que conhecemos para nos atrair. E crianças são a isca perfeita. Porque quem vê criança perdida, corre para ajudar. Baixa a guarda, aproxima. E quando percebe que não é criança, já é tarde. Quantos desaparecimentos de crianças em florestas são realmente crianças perdidas? Quantos são iscas, atraindo pais, atraindo resgatadores? Para o território delas, se você acampar com filhos, se eles saírem do campo de visão, se você for procurar e encontrar seu filho parado, imóvel, de costas, não se aproxime imediatamente. Chame, de longe. Observe a reação. Observe os movimentos. Porque pode não ser seu filho. Pode ser algo usando o rosto dele, a voz dele, esperando você chegar perto o suficiente. E se os olhos estiverem completamente pretos? Se o sorriso for largo demais? Se a voz tiver ecos? Corra. Não olhe para trás. Apenas corra. Porque tem coisas que caçam usando nossa empatia, nossa necessidade de proteger, e elas são pacientes, esperando, na forma mais inocente, a forma que ninguém suspeita, até ser tarde demais. Conto mistérios. Meu nome é Lucas, tenho 26 anos e sou fotógrafo de natureza. Viajo pelo Brasil inteiro registrando paisagens selvagens. Acampo sozinho, sempre sozinho. Prefiro assim. Silêncio. Conexão com a natureza. Sem distrações. Mas em novembro de 2022, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, essa preferência por solidão quase me matou. Porque descobri que não estava sozinho. Nunca estive. Algo acampava comigo, imitando, esperando. E na última noite, decidiu parar de fingir. A Chapada dos Veadeiros é impressionante. Cerrado, formações rochosas, cachoeiras, luz perfeita para a fotografia. Eu tinha planejado 5 dias. Trilha longa, áreas remotas, pontos que turistas não alcançam. Cheguei numa segunda de manhã. Novembro, calor, céu limpo. Entrei pela trilha dos Saltos. 12 quilômetros até o ponto onde eu queria acampar. Vale isolado, cachoeira pequena, perfeito. Caminhei o dia inteiro, parando para fotografar. Paisagens, luz, fauna, trabalho que amo. Cheguei ao vale por volta das 5 da tarde. Exatamente como esperava, bonito, silencioso, perfeito. Escolhi local para a barraca, área plana, perto da água, protegido do vento. Comecei a montar. Barraca, lona, equipamento, tudo organizado, metódico, como sempre faço. Terminei às 6h30. Ainda tinha luz. Fui buscar lenha, para a fogueira. Sempre faço fogueira. Cozinhar, aquecer, conforto psicológico. Coletei galhos secos. Voltei e parei. Tinha outra barraca, a uns 50 metros da minha. Do outro lado da clareira, azul, dome. 2 pessoas. Não estava lá antes. Tinha certeza absoluta.
Eu tinha olhado ao redor, verificado. Não tinha ninguém, mas agora tinha. Fiquei olhando, processando. Talvez eu não tivesse visto. Talvez estivesse escondida atrás de vegetação. Pessoas chegam silenciosamente às vezes, caminhando leve, respeitando a natureza. Decidi ser educado. Fui até lá. Oi, boa noite. Nenhuma resposta. A barraca estava fechada. Zíper totalmente fechado. Mas não havia movimento dentro. Não havia som. Não havia equipamento ao redor. Sem mochila, sem fogueira, sem nada. Apenas a barraca. Tem alguém aí? Tentei de novo. Mais alto. Silêncio. Estranhei, mas não quis ser invasivo. Talvez estivessem dormindo, exaustos, ou simplesmente não queriam interação. Compreensível. Voltei para meu acampamento. Fiz fogueira. Cozinhei macarrão instantâneo. Comi, olhando ocasionalmente para a outra barraca. Nenhum movimento. Nenhuma luz de lanterna. Nada. Escureceu completamente. Céu estrelado. Lindo. Fiz algumas fotos de longa exposição. Via Láctea. Sempre impressionante na Chapada. Terminei por volta das 10. Apaguei a fogueira. Entrei na barraca. Deitei no saco de dormir. Mas não conseguia dormir. Algo me incomodava. A outra barraca. Aparecendo do nada. Sem som. Sem pessoas. Apenas ali. Existindo. Eram quase meia-noite quando ouvi. Som de zíper. Abrindo. Vindo da outra barraca. Olhei através da tela da minha barraca. Dava para ver a silhueta contra o céu estrelado. Alguém saindo. Forma humana. Parada do lado de fora. Imóvel. Esperei que acendessem lanterna. Que fossem ao banheiro. Algo. Mas a pessoa apenas ficou ali. Parada. Por 5 minutos. 10 minutos. Completamente imóvel. Depois entrou de novo. Zíper fechando. E silêncio. Não dormi bem. Acordava a cada hora. Olhando na direção da outra barraca. Às 3 da manhã, ouvi de novo. Zíper abrindo. Pessoa saindo. Ficando parada. 15 minutos. Entrando. Fechando. Às 5, aconteceu de novo. Mesma coisa. Exatamente igual. Como rotina. Como ritual. Quando amanheceu, saí da barraca. Olhei. A outra barraca continuava lá. Fechada. Sem movimento. Fui até ela. Agora com luz do dia. Observei melhor. A barraca estava limpa. Nova. Sem sujeira. Sem marcas de uso. E não tinha pegadas ao redor. Nenhuma. A terra estava intocada. Como se a barraca tivesse sido colocada ali. Não montada. Colocada. Toquei a lona. Real. Física. Não era alucinação. Era barraca real, mas sem dono, sem pegadas, sem explicação. Tem alguém aí? Gritei. Mais alto agora. Mais insistente. Ouvi movimento. Dentro. Algo se mexendo. E então voz. Abafada. Distante. Como se viesse de muito longe. Vai. Embora. Não era pedido. Era aviso. E a voz. Não parecia humana. Parecia imitação de humano. Como quando você grava uma voz e toca de volta em velocidade errada. Recuei. Rápido. Voltei para minha barraca. Peguei equipamento. Decidi ir embora. Aquilo estava errado. Muito errado. Comecei a desmontar. Mas conforme trabalhava, percebi. Tinha mais barracas. 4, 5. Espalhadas ao redor da clareira. Em posições diferentes. Cores diferentes. Mas todas iguais em uma coisa. Limpas. Novas. Sem equipamento ao redor. Sem pegadas. Apenas ali. Existindo. E não estavam lá quando acordei. Tinha certeza. Eu tinha olhado. A clareira estava vazia. Só minha barraca e aquela azul. Agora tinha 5. Meu coração disparou. Mãos tremendo. Terminar de embalar. Colocar mochila. Precisava sair. Agora. Foi quando todas abriram. Ao mesmo tempo. Os zíperes descendo. Sincronizados. Perfeitos. E formas saindo. 5 delas. Uma de cada barraca. Forma humana. Mas algo estava errado. Movimento muito suave. Muito fluido. Como se flutuassem. Como se pés não tocassem completamente o chão. Ficaram paradas. Todas olhando na minha direção. Não tinha rosto. Conseguia ver forma de cabeça. Corpo. Braços. Pernas. Mas sem detalhes. Como silhuetas sólidas. Recortes de escuridão. O que vocês são? Minha voz saiu trêmula.
Elas inclinaram as cabeças, todas ao mesmo tempo. Mesmo ângulo, mesmo movimento, como marionetes controladas pelo mesmo fio. E então falaram, todas juntas, mesma frase, mesma voz distorcida. Somos como você, acampamos como você, sozinhos. Deram um passo, sincronizado, na minha direção. Você veio sozinho, sempre sozinho, nós também. Outro passo, mais próximas, 5 metros, 4. Fique, acampe conosco. Não precise estar sozinho, nunca mais. Peguei a mochila, joguei nas costas, sem terminar de fechar, sem organizar, apenas movimento, fuga, corri. Escolhi direção oposta às figuras. Atravessei a clareira. Entrei na trilha, correndo. Galhos batendo. Pedras tentando derrubar, mas continuei. Olhei para trás. Elas seguiam, não correndo, andando, mais rápido, muito rápido. Aquele movimento fluido, deslizante, ganhando terreno. E multiplicavam. Não eram 5, eram 10. 15, 20. Saindo de lugares impossíveis. De atrás de árvores, de dentro de rochas. Todas iguais. Todas silenciosas, todas vindo. Tropecei, caí. A mochila bateu em pedra. Câmera quebrando dentro. Não importava. Levantei, continuei. A trilha subia, íngreme. Pulmões queimando, pernas falhando. Mas medo era maior. Medo mantinha movimento. Cheguei num ponto alto. Virei. Elas estavam lá embaixo, paradas, na base da subida, apenas observando. Não subiam, não perseguiam mais. E então começaram a desfazer. Literalmente, dissolvendo. Como fumaça, como névoa. Até sumirem completamente. E as barracas também. Sumindo. Como se nunca tivessem existido. Fiquei ali, ofegante, esperando. 5 minutos. 10. Nada. Apenas floresta normal. Som de pássaros. Vento nas folhas. Realidade voltando. Desfecho abrupto. 10h35 a 11h45. Desci a montanha em 3 horas. Deveria levar 5. Não parei, não descansei. Apenas andei. Até sair da trilha. Até chegar no estacionamento. Até ver gente real. Física. Normal. Fui direto para a cidade. Alto Paraíso. Procurei a administração do parque. Contei. Tudo. Barracas aparecendo. Figuras sem rosto. Perseguição. Me olharam com pena. Desidratação. Insolação. Alucinação. Ofereceram água. Orientação médica. Não acreditaram. Mas um guia local. Velho. Uns 70 anos. Me chamou de lado. Você acampou no Vale dos Espelhos? Não sei o nome. Mas tinha cachoeira. Pedras grandes. Vale dos Espelhos. Ele confirmou. Tem história. Nos anos 1990, grupo de escoteiros acampou lá. 8 crianças, 2 adultos. Na manhã seguinte, acharam só as barracas, todas montadas, equipamento intacto, mas pessoas tinham sumido. Todas. Nunca encontraram. Senti frio na espinha. O que aconteceu? Ele balançou a cabeça. Ninguém sabe. Mas desde então, gente relata coisas. Barracas que aparecem. Figuras que observam. Vozes que chamam. E quem acampa sozinho? Alguns não voltam. Os que voltam contam histórias como a sua. O que são aquelas coisas? Não sei, mas acho que são eco de quem ficou, de quem se perdeu, ou de algo que imita, que atrai, usando o que conhecemos, conforto, companhia, e quando baixamos a guarda, leva. Conto mistérios. Nunca mais acampei sozinho. Não consigo. Toda vez que vejo barraca montada em lugar isolado, toda vez que acordo de noite e ouço som de zíper, toda vez que sinto presença sem ver pessoa, entro em pânico. Vendi equipamento de camping. Trabalho só com fotografia urbana agora. Natureza, florestas, silêncio. Não consigo mais. Porque aprendi que solidão na natureza não é real. Sempre tem algo. Observando, esperando, decidindo se você é interessante o suficiente para levar. E as barracas, acampamentos fantasmas, aparecem em vários lugares do Brasil. Sempre em áreas remotas, sempre limpas, sempre vazias. E sempre há histórias de pessoas que investigaram, que se aproximaram, que nunca mais voltaram, se você acampar. Se chegar num lugar isolado e houver barraca já montada, sem dono,
sem pegadas, sem equipamento. Não se aproxime, não investigue, não fique, porque aquilo não é barraca abandonada, é isca. E quando você perceber, quando as figuras saírem, quando perceberem que você está sozinho, vulnerável, curioso, será tarde. Você vai se tornar parte deles. Mais uma silhueta, mais uma figura sem rosto, mais uma barraca vazia, esperando o próximo solitário que acha bonito acampar longe de tudo. Longe de todos, para sempre. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.